Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aula de química e a gente vai falar agora sobre classificação de carbonos. A gente já sabe que química orgânica é a química do carbono, é a química das cadeias carbônicas, mas a gente vai aprender duas partes diferentes agora, dois eixos na introdução que vão ser muito falados ao longo da matéria inteira. Dentre eles é classificar um carbono dentro da cadeia carbônica e depois classificar essa cadeia carbônica mesmo, como um conjunto de sequência de carbonos, tá? Primeira classificação que a gente trabalha, ela é muito tranquila, eu botei isso tudo num slide só. A gente classifica como carbono primário, secundário, terciário e quaternário, dependendo da quantidade de carbonos que ele esteja ligado. Se o cara está ligado a um ou a nenhum carbono, carbono primário. Se o cara está ligado, se o carbono está ligado a dois carbonos, né, a um para cada lado, pelo menos ele é um carbono secundário. A 3 terciário, a 4 carbonos, carbono quaternário. Carbono quintenário não existe porque carbono não faz 5 ligações, tá bom? Beleza? Aqui, ó, tem um exemplo bem legal do isooctano, a molécula presente nos combustíveis. Você repara essa estrutura todinha aqui em fórmula simplificada, né? Se você pegar a sequência, você tem esse carbono como um carbono quaternário, esses carbonos de extremidade como carbono primário, esse como um carbono terciário e esse aqui do meio como um carbono secundário. Não é difícil, muito tranquilo de identificar. Parece bobo, mas a identificação do carbono vai ser muito importante mais à frente. Às vezes eu falo que um grupamento está num carbono secundário ou que um carbono primário tem uma maior interação na estrutura, e aí o pessoal fica assim, ai, que isso? Não é sobre isso. Carbono primário está ligado a 1, carbono secundário está ligado a 2 e por aí vai. Outra coisa, não tem a ver com o número de ligações, é com o número de carbonos. Se um carbono está fazendo dupla ou tripla com o outro, ainda é ele ligado a um carbono só. Tranquilo? Então bora lá. Outro quesito, carbono assimétrico. E aí o que não é assimétrico vai ser simétrico. Então a gente divide em carbono assimétrico ou carbono simétrico. Falando sobre planos de simetria. Um carbono pode se tornar em algo não simétrico e gerar uma molécula não simétrica quando ele estiver ligado por 4 ligações simples. Todas as ligações de carbono são ligações simples, não faz dupla nem tripla e são 4 grupamentos diferentes. Isso é evidente aqui, ó, nesse composto. Ó. Esse carbono aqui está ligado a um OH, a um CH3, a um H e a um H2CH2COH. Sempre quando eu mostro esse exemplo, me perguntam assim, ó, Bruno, mas aqui é carbono e aqui é carbono. Não, não é o elemento que ele está ligado, é o grupamento inteiro. Se aqui fosse CH3, aí seria igual, senão não é. Tá bom? O carbono assimétrico está ligado aos 4 grupamentos diferentes, tá? Se não tiver isso, por exemplo, esse carbono aqui, ó, deixa eu pegar uma corzinha. Esse carbono aqui é um carbono simétrico. Por quê? Porque está ligado a 3 hidrogênios, 3 grupamentos iguais. Se estiver ligado a mais de um grupamento que é igual, aí então ele é simétrico. E aí vem a última classificação. Essa o pessoal gera um pouco de dor de cabeça e eu estou aqui para saná-la. Ou seja, para você não ter mais erros em relação a isso. Hibridização do carbono. A hibridização do carbono é como a gente explica o carbono fazendo as suas 4 ligações. Veja bem, quero mostrar uma coisa para vocês. Quando você pensa no átomo de carbono, ele tem número atômico 6, então a sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p2. A gente fala que ele tem 4 elétrons na camada de valência, mas se você for lembrar lá da aula de orbitais, olha que interessante. Ele tem o orbital S, que é aquela casinha S, com 2 elétrons, né, totalmente preenchida, né, totalmente preenchida. Deixa eu botar direitinho aqui. E você tem lá a camada P, não, olha isso, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu desenhar uma caixinha de forma certa, ó. E você tem a camada P com 2 elétrons. Então você tem 2 orbitais com 1 elétron ainda. E para fazer uma ligação, você precisa de um elétron desemparelhado para fazer a ligação. Então, observando por orbitais, observando a distribuição eletrônica do carbono, a gente sabe que ele faz ligações, mas de acordo com a teoria da organização desse cara, a gente já sabe que não tem espaço para.
a gente precisa explicar algum jeito que acontece isso. A gente percebe que o que está acontecendo, na verdade, é uma reorganização desses elétrons, é uma hibridização. E a gente vai falar sobre ela à frente. É muito comum você visualizar isso tanto em questões quanto em texto, tipo pegar a vermelha, esse tipo de formato onde aparecem os orbitais. Lembrando que isso é sempre uma ordem crescente energética. Então aqui ó, você tem o 1s2, 2s2 e o 2p. Lembrando que os orbitais P são 3 orbitais que podem ser orbitais px, py e pz. Tá? Então aí você tem um elétron em cada um desses dois orbitais. Até aí, tranquilo, certo? Então vamos lá. O que vai acontecer? É uma reorganização e a gente tem 3 tipos de hibridização possíveis, para 3 formas diferentes que esse carbono pode se ligar. A primeira é a mais simples de todas. A primeira é o que a gente chama da hibridização tetraédrica. É como ele faz 4 ligações simples. Como é que ele faz isso? Ele vai precisar de 4 orbitais vazios. Então a primeira coisa que ele faz é que tinha um elétron aqui para baixo, ele passa um elétron para cá. Então é um ganho energético desse elétron. A gente chama esse de estado excitado ou estado ativado. Aqui embaixo está dizendo que é o estado onde ele ganha um elétron. Só que com isso, presta atenção, que não termina aqui. Porque se eu falo que ele ganhou um elétron para que todos os seus orbitais possam fazer ligações, eu teria 3 ligações com um nível energético, mas teria uma ligação com uma energia a menos. Então geraria compostos diferentes, totalmente diferentes. Não é o que acontece. A tetravalência do carbono é igual. Então a gente percebe que, na verdade, após isso, essa organização ocorre a criação de um orbital híbrido entre o P e o S, que todos eles têm a mesma energia, que é algo intermediário aos dois. E aí cabem 4 elétrons com a mesma quantidade de energia. E aí bate com a explicação dele de orbitais, 4 orbitais afastados num formato tetraédrico. Então, quando a gente fala que esse carbono é hibridizado sp3, que ele tem 4 orbitais de hibridização S de 1s e 3 orbitais P's, a gente diz que ele é um carbono saturado. Todas são ligações simples. Essas ligações dos orbitais desemparelhados são chamadas de ligações sigmas. Beleza? Fica atento a esses detalhes que é importante. Agora, outra coisa ainda sobre o sp3, tá? Todos esses elétrons, são as coisas que eu já falei, mas para não esquecer, a gente já coloca aqui, ó. Todos os elétrons envolvidos aí têm a mesma energia. Os orbitais híbridos do sp3 têm a mesma energia. Tá bom? E aí eu vou mostrar aqui como é que fica a representação desses orbitais, dessas estruturas, dessas ligações em função do carbono. Você repara que tem um aqui atrás, né? Então esse formato é o formato da geometria tetraédrica que você já viu na aula de geometria, né? Se você rodar isso aqui, ó, tá vendo aqui? Quase que me esquivei para não chegar em mim essa molécula. Quando você rodar ela aqui, você vai reparar que tem um para trás. São 4 orbitais, né, possíveis para ligações e o carbono no meio. Essa é a hibridização sp3, ou o formato do carbono é tetraédrico. Não quer dizer que a geometria do composto é tetraédrica, porque se ele tiver uma cadeia, a gente não diz a geometria da cadeia inteira. Tá bom? Voltamos na parte 2 para falar sobre as outras 2 partes de hibridização. E aí veja bem para você não esquecer. Você não aprendeu só a hibridização nessa aula. Você aprendeu a classificação em primário, secundário, terciário e quaternário e carbono simétrico ou assimétrico. São 3 classificações possíveis que a gente está vendo. E a hibridização que eu comecei agora. Posso aguardar você na parte 2. Até lá. Fui!